eu diria, revolucionado a computação de uns 4 anos para cá, e está tendo muita aplicação nessa área, e principalmente no mundo inteiro. Eu acho que isso vai chegar em algum momento ao Brasil, já tem algumas iniciativas no Brasil, e eu acho interessante compartilhar um pouco do que é isso para vocês entenderem aí. Só um pouquinho para falar, o Thales já introduziu, eu agradeço, só para falar um pouco quem sou eu. Eu sou o Leonardo, né? Eu formei técnico em informática aí no Colégio Pademã, aí no Vale do Aço, né? Sou engenheiro de computação pelo Cefet e atualmente faço meu doutorado aqui na TU Darmstadt, né? E concluí meu mestrado no programa de engenharia e sistema de computação da COP. E hoje esse é meu site. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o meu trabalho, vocês podem entrar no site, tem todas as pesquisas, os papers que nós publicamos, enfim. E hoje eu trabalho com inteligência artificial e deep learning para NLP. NLP significa processamento de linguagem natural, e hoje a gente vai entender um pouco o que é isso, o que é processamento de linguagem natural e por que isso é importante. E vocês vão ver que, na verdade, vocês usam isso a todo momento, e muitas vezes as pessoas, como é muito natural, elas nem percebem, tá certo? Então, vocês já pararam para pensar, por exemplo, quando vocês fazem o upload de uma imagem no Facebook ou em outra rede social, geralmente, em muitos momentos, o Facebook te tagueia nessa imagem, ele já sabe que é você ali, tá certo? Então, ele te sugere, por exemplo, que é determinada pessoa, tá certo? Isso é um exemplo de deep learning, de um modelo de redes neurais, de aprendizado profundo, que faz isso aí, tá certo? Ele tagueia a pessoa, ele olha o rosto, ele identifica a pessoa. Um outro exemplo é a detecção de faces. Então, no seu celular, por exemplo, quando você vai tirar uma foto, aparecem os quadrados aí no seu rosto, ou em outras aplicações. Por exemplo, na China, hoje em dia, o que acontece? Eu tive lá no passado, apresentando um trabalho, e lá é o seguinte, existem câmeras em todos os lugares, e o governo, ele multa. Então, como tem câmera em todos os lugares, ele consegue saber as pessoas, ele consegue reconhecer as pessoas. Se as pessoas atravessarem, por exemplo, no sinal vermelho de pedestre, eles multam, chega uma carta para você de uma multa na sua casa. Então, para vocês verem o poder aí da inteligência artificial e o que ela está tomando de dimensão no mundo, tá certo? Isso é um outro exemplo, na área de visão computacional. Não vai ser o foco da nossa palestra, mas é importante motivar um pouco aqui. Outro exemplo é a detecção de objetos, tá certo? Então, por exemplo, nesse exemplo, você tem uma câmera filmando aí uma rua, e existe um software, um modelo de redes neurais aí, que ele detecta, por exemplo, se um carro saiu de uma vaga ou não, e te avisa, entendeu? Que existe um lugar para estacionar. Então, é outro exemplo. Um exemplo que nós trabalhamos muito em processamento de linguagem natural, por exemplo, é a tradução automática de línguas, tá certo? Então, quando você está usando, por exemplo, o Google Translate, você está usando algum modelo Deep Learning, algum modelo de processamento de linguagem natural em Deep Learning. E são modelos extremamente complexos, extremamente custosos, e tem muita a tecnologia e pesquisa envolvida nisso. A gente vai entender um pouquinho desses modelos também, como eles funcionam e como eles têm dado um salto de qualidade muito grande de poucos anos para cá por conta desse boom, né, de Deep Learning e Machine Learning que tem acontecido nos últimos anos. Outro exemplo também, se vocês gostam de jogos, né, se vocês jogam alguns jogos aí, provavelmente vocês estão jogando contra algum algoritmo de Deep Learning ou aprendizado de máquina. Se você joga um jogo mais complexo, seguramente você está jogando com um modelo de aprendizado profundo, Deep Learning. Recentemente, em 2016, uma empresa chamada DeepMind, uma empresa que ela é localizada em Londres, é uma empresa onde a Google é dona, na verdade, é uma startup de pesquisa, entendeu? De ponta. Eles desenvolveram um jogo de inteligência artificial baseado em aprendizado por reforço. Ô, Léo, você ficou sem áudio. Acho que sem querer você desativou o microfone ou então a bateria do...
Tá fraca. Ô, Léo, continua sem som, sem áudio. Tá me ouvindo? Ah, agora sim, beleza. Talvez eu tenha clicado sem querer, igual que eu vi aqui o botão. Porque você parou a gente escutou até a parte da startup do Google. Tá, desculpa. Agora que eu vi que o botão estava vermelho. Beleza, se de novo você me avisa aí. Então vamos lá. Ok, então o que acontece é que essa startup da Google é uma empresa de inteligência artificial que a Google ela aplica dinheiro nela, né? E essa empresa desenvolveu um algoritmo bem complexo de inteligência artificial baseado em aprendizado por reforço, que esse modelo ele joga um jogo chamado AlphaGo, que é um jogo muito mais complexo que o jogo de xadrez, e ele foi capaz de ganhar do campeão mundial. Então isso também foi um marco nessa área, isso foi em 2016, não tem muito tempo, tá certo? Um exemplo bem interessante também, que é também na área de processamento de linguagem natural, os computadores agora eles começam a contar histórias, entendeu? Isso é bem incrível, eles começam a criar poesias. Então, por exemplo, se você pega um modelo desses, por exemplo, esse modelo chamado GPT-2 ou GPT-2, é um modelo da OpenAI, que é uma startup também de inteligência artificial, que o Elon Musk ele investe nessa empresa, e eles desenvolveram um sistema que ele é um pouco assustador, que ele começa a contar histórias altamente reais, ou com um contexto muito interessante. Então, se você começa a escrever, por exemplo, no console desse modelo, por exemplo, Legolas e Gimli avançaram sobre os orcs, erguendo suas armas com um grito de guerra angustiante. E o modelo vai continuar a história. O modelo escreve: a resposta dos orcs foi um ataque ensurdecedor, de garras, garras e garras. Até mesmo Elrond foi forçado a recuar. Então, quando esse sistema foi lançado, 2 anos atrás, saiu até uma notícia que a startup não queria liberar o código-fonte com medo disso ser utilizado, por exemplo, para fake news ou para fazer notícias falsas, enfim, existia um medo. Então, isso é muito interessante, que a gente vê como que esses sistemas eles têm avançado. E a gente vai falar um pouco de fake news também, como tentar evitar as fake news, e existe dinheiro pesado dessas grandes empresas tentando fazer isso e tentando evitar falta de informação na internet. Então, esse é um outro exemplo, a gente vai falar um pouquinho também mais para frente. Então, beleza, eu te dei uma motivação e eu queria agora explicar um pouco mais o que seria esse Deep Learning e aprendizado de máquina, entendeu? Porque, na verdade, o Deep Learning é uma sub-área, o aprendizado profundo, né? Deep Learning é uma sub-área do aprendizado de máquina. Então, eu gostaria de explicar um pouquinho o que é isso para a gente entender melhor o contexto aqui. Então, Machine Learning, ou aprendizado de máquina, é um ramo da inteligência artificial e a Deep Learning é uma sub-área do aprendizado de máquina. Então, à nossa direita aqui, a gente tem esse diagrama aqui, onde nós temos aqui a grande área, que é a inteligência artificial. Essa é uma área que envolve computação, ela envolve outras áreas do conhecimento, e dentro da inteligência artificial nós temos machine learning. E qual que é a definição de machine learning ou aprendizado de máquina? A gente tem uma definição aqui de Arthur Samuel, que diz que machine learning é o campo de estudo que provê ao computador a habilidade de aprender sem ser explicitamente programado. Então, eu vou te dar um exemplo. Vocês, por exemplo, quando estão começando a fazer os algoritmos aí na faculdade, primeiro, segundo período, vocês programam um programa e vocês falam exatamente o que o programa tem que fazer. Então, você fala lá, vamos supor que você quer fazer uma função que faz uma soma. Você vai falar lá, você vai programar essa função de alguma forma, e se você botar 1 mais 4, vai dar 5. Essa é o que ele faz, entendeu? E se você fizer outras funções mais complexas, elas vão fazer o que você quer. No aprendizado de máquina, é diferente. Você vai criar um modelo que ele vai aprender por experiência. Ele não vai fazer o que você escreveu ali, mas ele vai, a partir da forma que você criou ele, a partir dos dados que ele vai receber, ele vai aprender o que fazer baseado nesses dados. Então, sem ser explicitamente dito para ele, ele vai aprender com experiência, a gente vai entender um pouco como é isso, tá certo? E então, Deep Learning é uma parte de Machine Learning, onde você tem esses grandes modelos com várias camadas, com várias redes neurais, a gente vai explicar o que é rede neural,
que tem, de uns tempos para cá, dominado várias aplicações na indústria e na academia. Então, vamos entender alguns conceitos de aprendizagem de máquina no machine learning, tá certo? Então, eu vou fazer só uma comparação aqui dos modelos tradicionais de machine learning e deep learning, para a gente tentar entender a diferença dessas duas abordagens. Machine learning, geralmente são modelos menores, eles eram muito utilizados, década de 90, 2000, ainda são utilizados em muitas aplicações, onde, nesse exemplo aqui, você tem uma imagem de um carro e você gostaria que o seu modelo dissesse se isso é um carro ou não, tá certo? Então, você gostaria de classificar essa imagem. Vamos supor que é uma moto, o modelo deveria dizer, ok, isso não é um carro, é uma moto. Então, a gente quer que o modelo faça isso. Antigamente, você teria que ter pessoas que são expert no campo de, por exemplo, automóveis, para criar representações para serem usadas nesses modelos. Então, esses caras iam criar representações da seguinte forma. Olha, eu vou ter que criar algumas features desse carro, falando quantas rodas ele tem, qual motor é o motor dele, e esse tipo de coisa. E a partir desses dados que esse expert ele minerou, né, vamos falar, ele retirou do domínio do conhecimento, ele vai usar isso como entrada para um modelo, e esse modelo vai ser treinado para gerar a resposta. Deep Learning é uma nova ideia que você não precisa mais ter esse expert para tentar entender quais são as características dos dados. Você simplesmente usa a imagem como entrada, ou, por exemplo, o texto, se você quiser classificar texto, ou o jogo, ou o que for, e o modelo vai aprender essas features ou essas características da sua entrada sozinho. Isso é muito poderoso, a gente vai ver exemplos de como isso é poderoso para gerar o carro. Então, isso também é muito bom para as empresas, porque ao invés de elas contratarem o expert naquele domínio, elas pegam um modelo desse, treinam com o dado certo e o modelo é capaz de resolver esses problemas. Então, eu vou definir uma dúvida. Posso falar? Sim. Essa questão aí que você falou, volta um slide, por favor. Essa questão que você falou sobre o Machine Learning ou Deep Learning, pode ser comparado com os CAPTCHAs que o Google usa? Na verdade, os CAPTCHAs que o Google usa, eles são usados, eles fazem você de meio de cobaia para você dizer quais são as palavras para criar dados para treinar os modelos. Entendeu? Sim. E porque esses modelos eles precisam de dados, a gente vai chegar lá, precisa de muito dado. Só que às vezes os dados são escassos. Então o que o Google faz? Ele te pede para dizer, por exemplo, aonde tem uma placa de trânsito, e você cria labels para esses dados, e ele usa esses dados para treinar esses modelos. Mas o CAPTCHA do Google, além disso, ele tem uma inteligência artificial por trás para verificar se você é um robô ou não. Então tem várias aplicações do CAPTCHA do Google, mas sim, é relacionado sim. Tudo bem, então. Obrigado. Então, o que é Deep Learning, tá certo? Então, vamos definir um pouco mais aqui. Geralmente, Deep Learning se utiliza de redes neurais, a gente vai definir o que são redes neurais. Elas são organizadas em multicamadas, então aqui existe um exemplo, olha, isso aqui é uma rede neural, pode parecer um pouco esquisito, assustador para quem não conhece, mas a gente vai começar a entender melhor. E aqui a gente tem algumas camadas dentro aqui, que elas vão capturar as informações da entrada para essa rede neural, tá certo? E são várias camadas, aqui exemplos de duas, mas em modelos que estão aí rodando no Google, no Facebook, enfim, são redes com mais de 100 camadas, tá certo? E a ideia é que elas aprendam boas representações dos dados. Está um pouco abstrato o que eu estou falando, mas a gente vai dar alguns exemplos para entender o que são essas abstrações. E a ideia é que esses algoritmos de Deep Learning, ele aprende esses níveis de abstrações para gerar uma resposta para o seu modelo, para gerar uma resposta para o seu problema. E aí ele usa entradas não processadas, como eu mencionei. Por exemplo, palavras como elas são, imagens, redes, ou o que você queira classificar, por exemplo, no seu problema que você quer aplicar o seu modelo. E o que são redes neurais, então? Eu vou dar um exemplo sem definir muito matematicamente, mas de forma intuitiva. Redes neurais, elas são modelos que elas recebem um conjunto de dados de entrada. Nesse caso aqui, a gente tem imagens, por exemplo, de gatos e cachorros, e a gente realiza alguns cálculos aqui. Existem parâmetros nessas redes, que a gente usa eles para fazer alguns cálculos e gerar uma saída. Nesse caso aqui, a gente está dizendo que essa imagem que entrou aqui é um gato. Então, isso aqui poderia ser aquele algoritmo do Google de faces. Poderia ser a sua face do seu amigo, e o Google consegue, o Google ou o Facebook, o que for, ele consegue dizer quem é essa pessoa, entendeu? Então ele te tagueia, ele fala, fulano, entendeu? Então, a partir de realizar esses cálculos, ele gera essa saída.
E por que o Deep Learning tem tido sucesso ultimamente? Na verdade, todas essas questões de redes neurais e aprendizado de máquina, isso é bem antigo, tem mais de 80 anos. E por que agora que tem se falado tanto nisso? São 3 os motivos principais. O primeiro é a quantidade enorme de dados. A humanidade nunca gerou tanto dado quanto gera hoje, entendeu? A cada hora, Instagram, Facebook, Google, as pessoas geram muito conteúdo. E dados para a empresa são o que eles falam que é o petróleo do futuro. Isso dá dinheiro para as empresas. A gente vai entender o porquê que dado dá dinheiro para a empresa e o porquê que elas querem que as pessoas fiquem nessas redes sociais. Porque esses dados, eles fazem os algoritmos deles funcionarem melhor. Então, como hoje existe internet, existe muitas pessoas conectadas, a quantidade de dados é enorme, coisa que não se via na década de 90 ou para trás. Outra coisa que são os computadores são muito mais rápidos hoje, principalmente GPUs, que são essas placas que as pessoas usam para jogar, a gente usa essas placas para treinar. Então, essas placas elas são usadas para treinar esses algoritmos, porque você não consegue treiná-los em um computador normal, ou, eu digo, modelos muito grandes. Modelos menores você até consegue, mas esses modelos grandes que essas empresas usam, geralmente você precisa desses hardwares, que são GPUs, o Google usa as próprias GPUs chamadas TPUs, e a gente vai explicar um pouco que vocês até conseguem entrar no Google, existem alguns sites onde você pode usar as TPUs do Google de graça por alguns dias e treinar seus modelos, se você quiser aprender. Além disso, novos modelos, algoritmos e ideias têm surgido muito. E isso fez que melhorasse muito a performance e reconhecimento de fala, visão computacional e NLP. É só você pegar aí um exemplo de Google Translate. Eu uso o Google Translate há mais de 10 anos, e você pega 10 anos atrás e hoje, a qualidade do Google, a gente vai falar mais disso, reconhecimento de objetos, enfim. O reconhecimento de fala do Android realmente está muito bom. Está chegando a níveis que você consegue falar para ele, pelo menos em inglês, muito bom, e ele escreve um e-mail para você. Então, realmente, isso está crescendo muito. E aqui é só dando um exemplo, isso é um gráfico onde eu tenho a performance dos modelos no eixo Y e tenho a quantidade de dados aqui no eixo X. E você vê que, se você pegar esses em vermelho, são os modelos de aprendizado de máquina, e o em verde são os modelos de deep learning, de aprendizado profundo. E você vê que quando você tem poucos dados, não importa muito qual modelo você usa, a performance ela é parecida, entendeu? Mas a partir do momento que você tem mais dados, os modelos de deep learning sobressaem e realmente tem um grande valor para as empresas. A performance cresce muito e esses modelos performam muito bem. Então, por isso que os dados são muito importantes. Eu falo aqui, gente, é dado, mas é dado mesmo, é coisa de milhares de milhões de imagens e a Wikipedia inteira de texto e coisas desse nível, para treinar essas redes, enfim. E agora vamos entrar em alguns conceitos básicos de aprendizado para a gente entender um pouco como que esses algoritmos eles aprendem coisas né, para fazer essas aplicações que nós vimos aí. Então, a gente tem 3 definições de aprendizado em Machine Learning e Deep Learning. A primeira é aprendizado supervisionado, a segunda é aprendizado não supervisionado, e a terceira é aprendizado por reforço. No aprendizado supervisionado, eu vou dar um exemplo bem simples aqui, que é predição de preço de imóveis. Vamos supor que você trabalha aí no Vale do Aço, numa imobiliária, tá certo? E o seu chefe ele pediu para você montar um modelo para predizer o preço das casas, né? Você quer chegar, o cara pede, eu queria que você fizesse uma avaliação da minha casa, porque eu quero vender ela, quanto vale? Você pode usar um modelo para isso, tá certo? E para usar esse modelo, você tem que usar um aprendizado supervisionado. O que é o aprendizado supervisionado? Você vai ter um dataset, que é um conjunto de dados, que tem amostras, onde você tem o X, que a gente pode usar aqui como o tamanho da casa, no caso, metros quadrados, e o Y, que é o preço da casa, é o label que você quer predizer. Qual o preço da casa dado o tamanho da casa, no caso, em metros quadrados. Então, você vai ter vários desses pontos aqui na base de dados. Cada pontinho desse aqui, nesse gráfico, é um ponto desse gráfico que um ponto dessa base de dados que você quer predizer. Então, dado o tamanho da casa, você quer predizer aqui qual o preço. E se você pegar esses dados e levá-los ao modelo, né, esse modelo, a partir do aprendizado supervisionado, ele vai aprender e vai predizer casas que ele nunca viu, mas ele sabe o metro quadrado, qual seria o preço. Aqui tem 2 exemplos de 2 modelos que seriam aprendidos. Essa reta aqui é um modelo que foi aprendido, e ele prediz os preços da casa baseados no metros quadrados, e tem um modelo um pouco mais robusto, que é essa curva aqui, que ele aprende, que ele tem uma eficácia melhor. Mas a ideia importante dizer aqui é que você tem esse conjunto de dados, a sua entrada, que aqui são os metros quadrados, e a sua saída, que é o que você quer predizer, que no caso é o preço, tá certo?
Só que, se vocês concordam comigo, que só o metro quadrado não vai me dar muita informação no preço da casa. Então, você pode adicionar mais informações. Vamos supor que agora, além dos metros quadrados, você tem informação da quantidade de cômodos da casa. Então, dado que você tem o tamanho da casa em metros quadrados e a quantidade de cômodos, você tem duas features ou duas entradas para o modelo. E você quer predizer o preço, tá certo? Então, o seu X aqui, ele tem duas dimensões, que é o tamanho e a quantidade de cômodos. E você quer predizer o preço. Então, aqui é um exemplo só de mostrando as diferentes dimensões da quantidade de informações que você pode botar o modelo. Nesse exemplo, nós só temos duas dimensões, mas em algoritmos de Deep Learning, você chega a ter milhares, centenas de dimensões, tá certo? Então, essa é a ideia. O que importa aqui, no aprendizado supervisionado, é que você usa os labels, nesse caso do preço, para predizer a sua tarefa. Você usa eles para aprender. E aí, eu só queria definir também duas questões importantes nessa área, que é o que é regressão e classificação, tá certo? Regressão é um problema onde o seu label, no caso o preço, é uma variável contínua, é um valor, é um número que você vai prever, o preço, por exemplo. A classificação, por outro lado, ela é uma variável discreta, entendeu? Ela é uma variável categórica, onde você, ao invés de ter um valor real, você tem diferentes categorias. Por exemplo, ao invés de você prever o preço, você quer prever os tipos de residência. Então, o modelo pega o tamanho, a quantidade de cômodos e diz, por exemplo, se é uma casa ou se é um apartamento. Entendeu? Então, nesse caso aqui, por exemplo, os azuis seriam casas e os laranjas seriam apartamento. Tá certo? E o modelo, ele traça uma linha aqui para diferenciar esses dois. Isso aqui é só um exemplo de o que seria regressão e classificação. Então, voltando para os nossos exemplos, por exemplo, na área de tradução automática, o X do nosso exemplo seria uma sentença em inglês, por exemplo, né, a entrada para o modelo, e o Y é a sentença traduzida. Né, nesse caso, o label aqui, que é traduzido em chinês, por exemplo. E agora a gente tem também o aprendizado não supervisionado, onde a gente não tem os labels, a gente não sabe o preço. E nesse aprendizado aqui, o objetivo é encontrar padrões nos dados, entendeu? Então, ao invés de você ter label dos dados, você vai, de alguma forma, tentar encontrar padrões e encontrar dados que são relacionados. Por exemplo, você vai encontrar um cluster de dados aqui que diz, ok, esses imóveis aqui são fazendas, porque eles têm mais metros quadrados, esses aqui são kitnets. Então, você consegue encontrar padrões interessantes nos dados, mas sem os labels, tá certo? E um exemplo disso, que é bem interessante, que é usado para vocês toda hora aí no seu celular, eu vou explicar o porquê, são aprendizados de representações de palavras, que é um aprendizado não supervisionado, baseado na Wikipedia. As pessoas leem, os modelos leem todos os dados da Wikipedia, e com esses dados, os modelos aprendem representações de palavras, e surgem coisas impressionantes no espaço latente, que é o espaço onde você aprende essas apresentações, né? que é simplesmente onde está o seu vetor lá. Se você tem um espaço de duas dimensões, é onde está o seu vetor lá. Então, ele aprende coisas como, por exemplo, Itália e Roma, capital da Itália, ele aprende que existe um relacionamento aqui, que é um relacionamento muito parecido com o relacionamento França e Paris. Então, se você sabe que Paris é a capital da França, você vai saber que Roma é a capital da Itália. Esse tipo de relações que surgem nesse espaço, a gente pode chamar isso de conhecimento que a gente tem. Para a gente é natural essas coisas, mas a gente precisa, de alguma forma, representar isso no computador para ele começar a entender esse conhecimento. E aqui a gente tem um exemplo também, por exemplo, de colocar palavras que são parecidas juntas. E isso tem um impacto muito grande nas aplicações de Deep Learning na indústria. A gente vai ver. Isso aqui é só um exemplo de aprendizado não supervisionado. E um aprendizado muito interessante, que chama muita atenção, é o aprendizado por reforço. Que o algoritmo coleta os dados interativamente. Então, por exemplo, carros autônomos que a Tesla trabalha, o Google trabalha, robôs autônomos, esses drones que andam sozinhos, eles aprendem por aprendizado por reforço. O que é isso? Eles coletam feedback do ambiente. Então, vamos supor que o drone começa a bater lá nas paredes ou começa a bater nas árvores. Ele vai aprender que ele não pode ficar batendo na árvore porque isso é ruim. E ele vai aprender o comportamento correto para ele. O carro, a mesma forma. O carro, na hora que ele passar no sinal vermelho em uma simulação e acontecer um acidente, alguma coisa, ele vai aprender que isso é errado. Ou ele entrar no estacionamento onde ele não devia. Então, todas essas simulações, elas vão ensinar ele a dirigir corretamente, vamos dizer. Então, olha que interessante, a gente pode pensar nesse bonequinho aqui como um bebê. E aqui a gente tem várias interações. Com 10 interações, é como um bebê engatinhando. Ele está aprendendo a andar. Tá vendo? Bem ruim, bem ruim. As interações a gente pode pensar como tempo. Mas com 80 interações, com mais tempo, olha como é que o robô já começa a aprender a andar melhor.
E com 210 interações, é impressionante que ele já vai melhorando. E se você joga isso para 1.000, 2.000 interações, ele aprende a andar. Como se fosse, a gente pode pensar num bebê aprendendo a andar com o tempo, entendeu? Então, esse é o aprendizado por reforço. Então, o processo de aprendizado, no geral, ele é dado basicamente da seguinte forma. Você tem uma entrada para o modelo, nesse caso aqui, vamos supor que é uma imagem que você quer classificar, você tem um modelo, que existe uma arquitetura por trás ali, que a gente vai falar de algumas arquiteturas, e existem parâmetros, que são pesos, são números dentro desse modelo, que esses parâmetros são aprendidos para te dar a sua resposta. Por exemplo, se você quer saber se isso é um gato ou não, essa é a sua saída. E você tem uma coisa aqui que chama loss function, ou função custo, que é uma forma de treinar esse modelo, porque quando eu falo modelo aprender, a gente tem que treinar ele de alguma forma para ele aprender que, dado que isso é um gato, eu vou dizer que é um gato. Porque se você não ensinar ele, ele não vai saber. E você faz isso através de gradiente descendente, que é um algoritmo, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, trazendo um pouco, a coisa mais básica das redes neurais é o neurônio artificial. Esse neurônio, ele trouxe algumas inspirações do nosso cérebro mesmo, tá certo? E a ideia do neurônio é o seguinte, você tem as suas entradas, vamos supor que aqui são, por exemplo, pixels de uma imagem, ou palavras, ou o que for, são os seus X aqui. Você vai pegar esses valores, que são convertidos para números, e vai multiplicá-los por pesos da rede. Esses W são pesos da rede. No fim, você vai somar isso aqui, e você vai usar não linearidades, que são funções não lineares, e não precisa se preocupar muito sobre isso, depois eu vou falar um pouquinho mais, e depois disso você vai ter uma resposta. Então, vamos supor que aqui você quer, por exemplo, classificar uma imagem, isso aqui é a entrada, e você vai dizer se essa imagem aqui, por exemplo, é você ou não. Aqui é só uma representação matemática, onde para cada entrada você multiplica ela por esse vetor, você soma isso, e você usa uma não linearidade, e você tem a sua entrada aqui, por exemplo, 0 se for um gato, 1 se for um cachorro, se você estiver trabalhando com alguma coisa desse tipo. Por que a não linearidade é importante? Porque ela te faz capturar coisas bem interessantes. Vou dar um exemplo. Se você não tiver linearidades na sua rede, você não consegue, por exemplo, distinguir os pontos que são verdes dos vermelhos. Você só consegue aprender representações que são lineares. Porém, quando você tem não linearidades, como essa função sigmoide aqui, você consegue aprender a diferença entre esses pontos. Você consegue aprender que o verde fica desse lado e o vermelho fica desse lado. E por que isso é importante? Eu entendo que é um pouco abstrato, mas é importante porque os problemas reais que a gente resolve na nossa vida, ou enfim, que as empresas resolvem, eles são completamente não lineares. Você fazer um robô andar, isso é um problema não linear, é um problema difícil. A gente pode pensar problemas não lineares, problemas mais difíceis. Então, por isso é importante funções de ativação, tá certo? E aqui eu vou dar um exemplo de novo de um neurônio, né, só para entender isso melhor. Então, como entrada, a gente vamos supor que tem essa imagem. Como eu converto essa imagem? Cada pixel dessa imagem, ela tem um valor RGB lá, que mostra as cores desse pixel. Esses valores são números, a gente usa esses valores como entrada, né, da rede, aqui no caso do neurônio, eles são multiplicados por um peso, tem uma não linearidade, e a rede dá um resultado. A rede aqui, por exemplo, ela dá um resultado entre 0 e 1, e ela fala que essa imagem ela tem 73% de chance de ser um gato. E você pode aplicar um threshold aqui dizendo, ok, se for maior que 0,5 é um gato. Se não for maior, não é um gato. Então, esse é um exemplo de como seria um processo de classificação. A gente pode fazer isso mais complexo, num negócio que a gente chama multiclass, que ao invés de dizer se é um cachorro ou não, a gente diz se é um cachorro, se é um gato, se é uma girafa, entendeu? A gente tem mais neurônios aqui. No Facebook, por exemplo, o Facebook tem que ter um desse para cada pessoa, que são bilhões de pessoas que estão conectadas no Facebook. Então, você imagina, para taguear cada uma dessas pessoas, a complexidade que isso é, tá certo? E aí a gente vai falar um pouco das camadas, e isso para mim é realmente incrível, na minha opinião, que quanto mais camadas você põe na rede, ela aprende representações bem interessantes. Então, esse exemplo aqui é bem interessante, que na primeira camada, né, vamos supor que essa é a primeira camada da rede, a primeira camada da rede, ela aprende, vamos supor que a gente quer classificar uma imagem lá, né, o seu rosto no Facebook. A primeira camada da rede, ela começa a aprender as bordas dos objetos que estão na imagem, tá certo? Quando você vai para a segunda camada, ela já pega essas informações mais primitivas e gera informações muito mais interessantes do ponto de vista de raciocínio no seguinte ponto, de tentar resolver a tarefa que é detectar você ou não. Então ela começa a detectar narizes na imagem, olhos, boca,
E aí, quando você sobe de camada, ela agrega essas representações e começa a detectar rostos. Isso é impressionante, entendeu? Porque você acaba agregando essas representações que são mais simples em representações mais complexas. E você vai subindo o número de camadas aqui. Então, é mais ou menos assim que essas redes neurais, elas funcionam. Elas vão agregando representações mais simples até formar representações bem interessantes do problema. Então, como que a gente treina uma rede neural? Eu vou dar só uma intuição aqui, que o foco dessa palestra é a motivação e explicar o campo para vocês, tá certo? A gente treina a partir de uma coisa chamada função custo. E a ideia é bem simples. A ideia é, dada uma entrada nessa rede, essa rede faz uma computação com os pesos aqui e gera uma saída, como nós vimos. Só que quando essa rede não é treinada, às vezes ela gera uma saída aqui, no caso 0.1, que é muito diferente do que você queria. Você queria que tivesse uma saída 1, que significa, sei lá, é um gato. Mas você gerou uma saída 0.1. Então, a saída que você queria era a saída 1, mas você, que é essa função que gerou a saída 0.1. Então, essa função, ela calcula a diferença entre esses dois. E a função do algoritmo de aprendizado é diminuir essa diferença. Eu quero diminuir, eu quero que a minha rede gere 1. Eu quero, de alguma forma, ensinar essa rede a gerar o valor que eu quero, né, que é 1 nesse caso. E como que a gente faz isso? A gente faz isso treinando o modelo. A ideia intuitiva é que a gente quer encontrar pesos nessa rede neural, né, esses valores W, né, que são esses pesos multiplicados, que atingem o menor custo. O que é atingir o menor custo? Que o valor que você prediz seja tão próximo do valor real mesmo daquela questão. Por exemplo, se você quer classificar um texto, se ele é fake news ou não, você quer que o seu valor que você prediza seja... Se isso for fake news, eu quero que fale 1 que é fake news. Se não for, eu quero que predizer 0. E como que a gente faz isso? A gente faz isso a partir de um algoritmo chamado gradiente descendente, e esse algoritmo que ele faz dado que você tem o valor que você quer e o valor gerado pela sua rede, você vai minimizar isso de alguma forma, e cada ponto do seu dataset que nós vimos lá, você vai fazer isso para cada ponto, e aqui é só uma ideia intuitiva, que é essa curva, pensa nela como se essa curva fosse a sua função custo. E o que você quer chegar aqui nesse mínimo local, que esse mínimo local significa o menor custo, que é a predição, a sua predição ser parecida com o que você quer. Então, você pensa que esse algoritmo vai aprender a descer essa curva e chegar no mínimo local. Fazendo isso, a sua rede vai aprender. E hoje existem várias bibliotecas que fazem isso para você automaticamente. Né? Você pode programar essas redes para, por exemplo, criar o seu classificador para detectar, por exemplo, se é você ou se é o seu irmão. Você pode brincar com essas coisas. Aqui alguns exemplos de redes neurais que são muito comuns nessa área. Uma é a padrão, que a gente viu aí, que são redes densas, a outra são redes convolucionais, são redes muito usadas para visão computacional, e redes recorrentes, que são redes muito usadas para NLP, tá certo? E agora, eu dei uma visão geral do Deep Learning, e agora eu quero falar um pouco do que é o processamento de linguagem natural, para a gente entender como que essas tecnologias elas se aplicam, e como que vocês usam isso no dia a dia, e vocês vão ficar surpresos que o poder de computação que tem o celular de vocês ou o computador de vocês, o que eles são capazes de fazer com esses modelos, tá certo? Então, o que é processamento de linguagem natural? Ele é uma área de estudos que envolve ciência da computação, inteligência artificial e linguística, tá certo? Inteligência artificial, né, é um ramo que engloba tecnologia da informação, ciência da computação, e linguística é um ramo que a ideia é entender linguagens, tá certo? Então, você quer entender uma linguagem, como que as palavras estão relacionadas, isso é linguística. O objetivo desse campo aqui é fazer os computadores entenderem a linguagem natural. E por que isso é importante? Porque você quer fazer que o computador responda perguntas, dê sugestões, por exemplo, chatbots, você quer conversar com o computador, você quer conversar com a Siri lá e ela te falar qual é o tempo hoje, você quer saber se determinada a informação é confiável ou não. Por exemplo, o Netflix usa isso para a detecção de sentimento. Então, quando as pessoas comentam nos filmes do Netflix, o Netflix quer saber se aquele filme está sendo bem falado ou não. Então, você tem algoritmos de processamento de linguagem natural que eles dizem, ok, as pessoas estão falando bem, as pessoas estão falando mal. Entendeu? Só que entender e representar a linguagem é bem complicado, é um problema ilusório, porque é um problema IA completo que a gente disse, que é tão difícil quanto IA aprender mais ou menos como ser humano. É uma definição informal, mas assim, o que eu quero dizer é que é bem difícil aprender isso. E por que é difícil? A gente vai falar um pouquinho do porquê. Então, só para dar um exemplo da comunicação com os computadores, tá certo? Então, na década de 50 e 70, você tinha os computadores, e como é que você se comunicava com eles? Provavelmente ninguém aí é dessa época,
sei lá, talvez alguém, que você programava o computador usando papéis perfurados. Você fazia o seu algoritmo dessa forma. Anos 80, 90, nós fazemos isso programando, né? Nas nossas ideias, digitando. Em um futuro próximo, e mesmo hoje, muitas aplicações, você vai falar com o computador. Você fala com ele o que você quer e ele vai fazer o que você quer. Inclusive, nessa área que eu trabalho, já existem trabalhos que eles convertem em linguagem natural, que é você falando, você fala assim, eu quero que você construa um for para calcular do i de 0 até 10, essa equação matemática aqui, por exemplo. E ele consegue, você falando, ele consegue escrever o código para você. Isso ainda é um pouco primitivo, mas já tem resultados muito impressionantes. E a Microsoft é líder nessa área, na área de pesquisa deles, para gerar código a partir de linguagem. Então, essa comunicação com os computadores, ela é bem importante. E agora eu vou falar de algumas as aplicações de NLP que provavelmente vocês conhecem. Por exemplo, correção ortográfica, quando vocês vão corrigir palavras. Por exemplo, sugerir a próxima palavra no Google. Quando você digita alguma coisa no Google, geralmente ele dá alguma sugestão, não dá? Isso é um modelo de processamento de linguagem natural. Sugestões de busca. Por exemplo, no seu celular, quando você está digitando aí, no Android, na Apple, em qualquer que for, ele vai sugerir palavras para você. Isso é um modelo de processamento de linguagem natural chamado Language Modeling. A gente vai falar um pouquinho dele, que ele te prediz quais são as palavras próximas e ele aprende com você. Quando você adiciona palavras que você quer, você faz o modelo aprender. Não sei se vocês já viram que ele te dá sugestão e você pode adicionar a palavra. E ele vai começar a aprender de você e sugerir a você. Por exemplo, não sei se vocês já viram também no Gmail agora, quando você começa a escrever o e-mail, ele já começa a completar o e-mail para você. É outro exemplo de aplicação de processamento de linguagem natural. Outro exemplo é quando você pesquisa alguma coisa no Google, ele já te dá categorias relacionadas àquela pesquisa sua. Então, isso tudo, essa extração de informações e como isso funciona, eles são dados por aplicações de processamento de linguagem natural baseadas em Deep Learning, baseadas nessas redes neurais. E outras aplicações de NLP, por exemplo, anúncios em páginas, quando você comenta sobre algum assunto no WhatsApp, por exemplo, que o WhatsApp é do Facebook, o WhatsApp é do Facebook, o Instagram é do Facebook. Então, quando você conversa com alguém no Facebook, ou no Instagram, ou no WhatsApp, vai começar a aparecer anúncio daquilo que você conversou. Por quê? Isso é uma aplicação de processamento de linguagem natural. Você começa a falar de bolo, ou você começa a falar que quer comprar um tênis, vai começar a aparecer tênis para você. Entendeu? E o que é isso? São aplicações, porque ele vai entender a palavra de você, vai entender o que acontece ali e vai te sugerir, por exemplo, alguns anúncios, entendeu? Principalmente se você entra em algum site também, que tem aqueles anúncios, ou clica no anúncio, existe todos os algoritmos que eles entendem esse comportamento, baseados em linguagem, e eles te sugerem coisas. Tradução automática, como nós falamos, fake news, essas empresas têm gastado um dinheiro muito grande, no nosso laboratório aqui na Alemanha, existem pessoas trabalhando nessa área de fake news, porque é uma área que ela assusta muito as empresas, porque uma fake news, ela pode acabar com a reputação de uma empresa, ela pode acabar com a reputação de uma pessoa, então as empresas estão muito preocupadas com essa questão. Por exemplo, tem uma empresa muito grande farmacêutica aqui na Alemanha, chamada Merck. Essa empresa está localizada aqui na nossa cidade. E eles fazem medicamentos para o mundo inteiro, enfim, eles são empresas de ponta na área farmacêutica. Eles têm, eu conversei com as pessoas lá, que a gente tem alguns processos de parceria, e eles estão preocupados com aplicações para tentar evitar fake news, porque as pessoas começam a falar, por exemplo, que vacinas não são eficazes, ou remédios não são eficazes, entendeu? Isso não é verdade. Então, isso é um exemplo. Por exemplo, o Facebook e o Twitter também têm gastado dinheiro, muito dinheiro, em tentar detectar essas fake news. Por exemplo, não sei se vocês viram essa semana que o Twitter tagueou o tweet do Trump falando que era uma fake news, e rolou um rebuliço nos Estados Unidos, porque o Trump falou algumas coisas que não era muito verdade, entendeu? Então, isso é importante para trazer informação de qualidade para as pessoas, né? Enfim, e aí tem vários outros exemplos, por exemplo, sistemas de diálogo, chatbots, né, responder questões completas, como a Siri, Alexa, Google Assistant, reconhecimento de fala, análise de sentimento para o mercado financeiro, por exemplo. Empresas financeiras, elas têm algoritmos que elas avaliam as notícias do dia e elas usam essas notícias para saber se o sentimento do dia, se está acontecendo alguma coisa no dia ou não, para comprar ou vender ações, por exemplo. Entendeu? Então, se um dia está se falando muito de notícia ruim em um determinado ponto, ou seja, sei lá, vai que está falando muita coisa ruim sobre o petróleo, então essas empresas vão ficar atentas e não vão comprar, por exemplo, muitas ações de petróleo, vão esperar cair, enfim. Empresas investem muito nisso e muito mais aplicações.
E aqui eu vou falar o porquê que a NLP é difícil, eu vou dar um exemplo para vocês, que não é um problema fácil de ser resolvido. Que é o seguinte, primeiro que existe muita complexidade. Como que você representa e aprende e usa o conhecimento de mundo? Tá certo? Para a gente desde de novo, a gente recebe muita informação, né, a partir da visão, dos nossos sensores, né? E como que a gente quer fazer o mesmo para o computador? Não é uma coisa trivial, principalmente porque a linguagem é ambígua. Tá certo? Eu vou dar um exemplo para vocês bem interessante. Por exemplo, eu falo, Amélia correu e abraçou sua amiga Clara. Depois ela voltou ao seu carro e buscou sua bolsa. Quem que é ela? Depois ela voltou ao seu carro e buscou sua coisa. Pode ser Amélia, pode ser Clara, não está bem definido, não é claro. Até para a gente é difícil, às vezes tem que perguntar a pessoa, quem que é isso? Você imagina para o computador entender isso. Entendeu? Então, antigamente, esses reconhecimentos de fala não eram muito bons, hoje avançou muito. Então, identificar a estrutura e o significado das palavras, dos textos, das conversas é uma coisa difícil. A gente está acostumado porque a gente está aprendendo isso desde criança. Mas não é uma coisa muito fácil. Eu vou dar outro exemplo. Você vai falar lá com a Siri no seu celular, ou com a Google Assistant, ou qualquer um desses. Olá, Siri, qual o melhor horário para eu ir fazer compras no Shopping do Vale? Tá certo? Então, para ela responder essa pergunta, para você, se eu te perguntar, talvez para você é super simples. Mas pensa um pouco no que o computador precisa de fazer para responder uma pergunta dessa. Primeiro, ele tem que saber melhor horário. O que é melhor horário? Quando que o comércio vai estar aberto? Quando que vai ter menos pessoas lá? O Google ele tem essas estatísticas de mostrar a quantidade de pessoas no comércio, ele tem que ter essa informação, ele tem que entender que é fazer compra, você não está querendo ir para o shopping para comer alguma coisa na praça de alimentação, você quer ir fazer compra, então ele vai ter que procurar informações de empresas e lojas que vendem produtos e não que vendem comida, por exemplo. E no Shopping do Vale, ele tem que entender que isso é um local em Ipatinga. Se você está falando de Ipatinga, ele vai usar sua geolocalização para olhar o shopping de Ipatinga. Mas se você estiver, por exemplo, em outro lugar, em outra cidade que tem um shopping igual, ele vai procurar aquilo. Então, não é uma coisa trivial de se responder. Então, é a motivação de por que isso é difícil. E aqui eu vou dar agora 2 exemplos de algoritmos iniciais de processamento de linguagem natural, só para dar uma intuição para vocês de como que eles funcionam. Hoje eles são mais complexos, mas eu vou dar uma intuição mais básica aqui para entender. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é que tem que entender que o computador ele não entende palavra. O computador, como vocês da computação sabem, ele entende número, bit, 0 e 1, correto? Então, como que você representa palavras? Uma forma primitiva de representar palavras é, por exemplo, que a gente tem 3 palavras, hotel, conferência e caminhar. Você representa elas como um vetor de zeros e uns. E aí, cada posição desse vetor, ele referencia uma palavra. E se você tem, por exemplo, 1 aqui, vai referenciar a palavra hotel. Se você tem 1 aqui, vai referenciar a palavra conferência. E por aí vai. E você tem um problema. O problema é que se tiver palavras muito parecidas, vamos dizer, motel e hotel são palavras que elas têm uma semântica parecida, elas têm similaridade. Só que, se você, por exemplo, usar uma operação AND, se você fez circuitos lógicos, você vai ver que é a operação que vai dar 0, porque 1 com 0 aqui é 0. Esse tipo de informação não é muito bom para o computador, porque você não captura o relacionamento entre palavras. E aí entra uma coisa que é um trabalho bem interessante na área de NLP, que é uma das ideias de maior sucesso em processamento de linguagem natural e deep learning, que é que as palavras, você cria representações distribuídas de uma palavra. E o que é isso? Eu vou explicar aqui. O significado de uma palavra é dado pelas palavras que aparecem próximas a ela. E por que isso é tão importante? Eu vou te dar um exemplo. Se eu falar assim, o banco é legal. Mas eu falo assim, olha, você tá maluco? Que banco? Você tem que dar um contexto. Eu falar, o Banco do Brasil vai fechar às 18 horas. Com esse contexto, você sabe que a palavra banco significa uma instituição financeira. Agora, se eu falar, o banco da praça está vazio, você vai entender que o banco ele tem um outro significado, que é um objeto na praça. Então, o contexto ele importa, né, para a representação da palavra. E capturar essa informação é importantíssima para o computador poder fazer esses algoritmos funcionarem na vida real. E aí o que acontece? No fim das contas, esses algoritmos eles aprendem representações de palavras que nós chamamos de word embeddings, ou vetores de palavras, que são vetores densos. Então, por exemplo, a palavra banco, ela vai ter o vetor que representa ela, com números reais, entendeu? Isso é um vetor que representa essa palavra. E o word embeddings, eles são a base para Deep Learning e NLP. O seu celular aí, ele é cheio de word embeddings, de vetores de palavras. Cheio para te dar a próxima palavra, para predizer a próxima palavra. Quando você vai escrever algum e-mail no Gmail, todos esses aplicativos usam vetores de palavras para te trazer o resultado que você quer aí.
para completar a sua frase, enfim. E o que são os vetores de palavras? Eles são pontos no espaço vetorial, né? Espaço, você pensa que como você tem esses números que eles te dão uma coordenada no espaço. E a ideia, que é uma coisa que eu acho impressionante, é que palavras que têm contextos similares, elas devem ter vetores que são similares no espaço, devem estar próximas. Então, esse vetor, ele captura meio que um conhecimento de mundo, onde palavras parecidas devem ficar juntas. E existe toda uma hierarquia de relacionamento que surge nesse espaço, que captura esse conhecimento, entendeu? De alguma forma. Não é claro, não é trivial explicar isso, mas a intuição é essa, é que você aprende, esses modelos, eles aprendem isso, e isso ajuda para classificar alguma coisa, para resolver problemas na vida real. Então, como que é isso? Eu vou dar aqui só uma breve ideia, que a gente pode usar, por exemplo, um framework chamado Word2Vec, é muito famoso, é de um trabalho, hoje essas pessoas estão no Google, de 2013, que é um trabalho seminal na área, onde a ideia deles é que você gostaria de predizer as próximas palavras baseado em cada palavra. Então, o que é a ideia? Só para dar um exemplo simples aqui. A ideia é o seguinte, dado que você tem a palavra banco, e você tem os parâmetros do modelo, você quer predizer quais são as palavras que estão próximas do banco. E a ideia é que você, então, dado isso, você quer predizer isso é uma probabilidade. Qual a probabilidade de aparecer banco aqui, nessa sentença, se eu tenho essas palavras aqui próximas dela? Se você fizer isso usando todos os livros do mundo, usando a Wikipedia, usando várias informações, você tem um modelo poderosíssimo, que ele vai conseguir entender, de alguma forma, todo o significado ou todas as relações entre palavras ali presente nesses dados. Eu estou extrapolando um pouco aqui, mas a ideia, para entender, é o seguinte, que esse modelo permite você aprender essas coisas, maximizando essa probabilidade, né, aprendendo isso. E aí você aprende, o modelo aprende coisas que são impressionantes. Por exemplo, palavras que significam a mesma coisa, mas têm tempos verbais diferentes, elas ficam próximas do espaço latente. Por exemplo, relações como o homem, então isso aqui é o vetor de um homem, o vetor da palavra homem está aqui, o vetor da palavra mulher está aqui, tá certo? Existe uma relação entre os dois que é a mesma relação que existe entre o vetor da palavra rei e o vetor da palavra rainha. Ou seja, o modelo ele consegue diferenciar essas coisas e dizer que rei é parecido com homem de alguma forma e rainha é parecido com mulher. Para a gente isso faz sentido, mas quando isso faz sentido para o computador é muito interessante. E aí eu vou dar só mais um exemplo aqui, antes de finalizar essa questão de processamento de linguagem natural, aqui é o exemplo que vocês usam implicitamente, que é um modelo de linguagem chamado Language Modeling, que a ideia dele é predizer qual palavra vem depois. Então vamos supor que você tem uma frase assim, os estudantes abriram o seu, você vai chutar o quê? Você vai chutar o seu livro, né, o seu laptop, o exame. Então a ideia desse modelo aqui dado uma sequência de palavras, x1, x2, xt, que são as palavras, eu gostaria de predizer qual que é a próxima palavra, tá certo? É isso que eu gostaria de predizer. Então, por exemplo, se eu falo com você assim, o barco está navegando, você vai falar assim, no quarto? Você não vai falar no quarto. A probabilidade de você falar quarto é muito baixa, porque você sabe que o barco ou ele está no rio, ou ele está no mar, entendeu? Então, esse tipo de informação, para a gente é trivial, mas passar isso para o computador muitas vezes não é. Então, a gente quer que o computador aprenda esse tipo de informação. E você usa isso todo dia. Quando você usa esses modelos, você usa isso quando você pesquisa no Google, você usa isso quando você está digitando alguma coisa no WhatsApp, você usa esses modelos de linguagem baseados em Deep Learning, tá certo? E aqui eu vou dar um exemplo de um modelo de redes neurais para Language Modeling. A ideia é que você tem, para cada frase, para cada palavra que você tem aqui, você quer predizer a próxima palavra. Você vai transformar isso em embeddings, né, ou vetores dessas palavras. Você vai ter uma rede neural onde você tem os parâmetros, os pesos aqui, que você vai aprender de alguma forma, como nós vimos, e você vai gerar uma distribuição de probabilidade. O que é uma distribuição de probabilidade? Simplesmente você vai falar quais palavras são mais prováveis de ser geradas, dado que você tem essa sentença. Então, você faz esse modelo, você treina esse modelo várias vezes, com muitos dados, e você consegue capturar essa informação. Só que se vocês perceberem aqui, esse modelo ele tem um problema, que ele só consegue capturar aqui 4 palavras ao mesmo tempo. Se você tiver sentenças maiores ou menores, isso pode ser problemático. Existe um modelo chamado redes neurais recorrentes, que ela é tipo um loop no seu problema aí, no seu algoritmo aí de tecnologia da informação. Ou seja, ela usa o mesmo vetor e faz um looping, e você pode ter uma sequência de tamanho definido, baseado nesse loop. E você também aprende uma representação das palavras, tá certo?
Então, eu dei 2 exemplos aqui de exemplos de modelos para processamento de linguagem natural, que eles são base para todos esses modelos que você viu de detectar fake news, de processamento automático, tradução automática. E aqui eu quero falar de um trabalho também, que ele é o estado da arte. Hoje só se fala nisso, é um trabalho proposto pelo Google em 2017. E, assim, vários colaboradores, mas tem muito trabalho do Google envolvido, que eles propuseram um trabalho, se vocês entrarem nessa área e quiserem conhecer mais, vocês vão ouvir falar, chamado Transformer. E essa é uma arquitetura de redes neurais que ela domina hoje a nossa área de processamento de linguagem natural. Ela foi proposta em 2017 e ela é o estado da arte, ou seja, é a melhor arquitetura para vários problemas. Inclusive, o Google introduziu essa arquitetura no sistema de busca deles, com aumento na casa de 10% de melhoria nas pesquisas, no retorno de pesquisas para o usuário, porque ele consegue entender o que o usuário está pesquisando, entendeu? Então, 10% para o Google, vocês podem achar que isso é pouco, mas é muito dinheiro, é muita coisa, e eles aplicaram esse modelo nas buscas do Google e tiveram esse retorno. Eu não vou entrar no detalhe, porque é um modelo bem complexo, mas a ideia é que você tem esses modelos grandes, com várias camadas, cada um desse negocinho aqui é uma camada, e ele captura coisas impressionantes, né, sobre informações de palavras, enfim. E aqui eu também gostaria de explicar um pouquinho, né, a gente já está terminando aqui, do custo de treinamento para essas redes. Se você for trabalhar com problemas menores, você consegue fazer um treinamento usando o seu laptop, né, mas quando você começa a trabalhar com esses modelos muito grandes, você tem um problema que você não consegue usar seu computador normal para treinar isso, você vai ter que usar computadores muito grandes. Então, se você pegar um modelo mais simples, como esse modelo aqui, o LM-FIT, é um modelo que você vai precisar de uma GPU, que é uma dessas placas de processamento paralelo, e você vai precisar dela rodar o dia inteiro para você treinar esse modelo. Se você quiser usar esses modelos que são usados hoje, né, para problemas mais difíceis, você vai ter que usar uma placa dessa por 240 dias para treinar um modelo desse. A OpenAI, que é essa startup do Elon Musk, ela usa isso para fazer esses modelos que saem nas notícias aí. Se você quiser usar um modelo que é um estado da arte chamado BERT, esse é um modelo muito famoso na área de processamento de linguagem natural, você vai precisar de 320 a 560 dias treinando o modelo. Então, o que essas empresas fazem é usar várias dessas placas, usar 100 placas, 200 placas, 20 placas, 30 placas para treinar esses modelos. E vocês podem usar essas placas de graça, por exemplo, você digita no Google aí, Google Deep Learning TPUs. Você vai ter um link lá que o Google oferece cursos gratuitos de Deep Learning e você pode usar a infraestrutura deles para brincar um pouquinho. Se você quiser que a sua empresa use isso para trabalhar com outras coisas, você pode comprar tempo de TPU deles, né, para trabalhar. A TPU deles são as GPUs normais. Mas assim, não quer dizer que o seu modelo vai demorar 320 dias para treinar. Isso aqui eu estou falando de modelos muito grandes de estado da arte do Google. Às vezes, para o seu problema, um modelo menor resolva o seu problema, tá certo? E aqui eu quero também fazer essa comparação entre o sucesso e o custo em Deep Learning. Se vocês verem esse gráfico aqui, esse gráfico no eixo X, no eixo Y, ele traz a qualidade da tradução do Google Translate. E aqui no eixo X você traz os pares de linguagem. E o que ele mostra aqui, que é bem impressionante, é que os modelos neurais, que são modelos verdes, eles estão chegando na qualidade de performance de tradutores humanos. Ou seja, pessoas que são bilíngues ou são intérpretes, o Google Translate, em algumas linguagens, por exemplo, do inglês para o espanhol, ele já está chegando ao nível de pessoas humanas. O nível de perfeição ainda não, porque nem as pessoas que são bilíngues, ela tem um nível de perfeição 100% de duas linguagens. Mas a nível de bilíngue, esses modelos estão ficando muito bons. Então, isso é impressionante e daqui a um tempo, talvez você não precise mais de um intérprete, você possa usar essas redes neurais e esses modelos para conversar com a pessoa ao vivo, usando um tradutor que traduz na hora no seu ouvido, entendeu? Por outro lado, existe um custo computacional muito grande, onde aqui você tem a quantidade de dias que você gasta para treinar o modelo, e aqui você tem os anos. Em 2013, você precisava de menos tempo, e a partir do momento de 2014, vai subir, você precisa de mais poder de processamento para treinar esses modelos, então você tem um custo computacional maior. Como resolver isso? Pesquisa, né, nas universidades, enfim, nas empresas tentam diminuir esse custo computacional, porque, como você sabe, é muito caro, né, ter esses servidores e ter toda essa infraestrutura, tá certo? Agora eu gostaria de dar um apanhado final e algumas dicas para vocês, né, que são da computação. Eu já tive aí no lugar de vocês quando eu comecei a fazer meu curso, e
é bem interessante e eu gostaria de compartilhar algumas coisas que eu aprendi durante essa caminhada. Espero que possa ser útil para vocês. Se vocês tiverem interesse nessa área também, algumas dicas, tá certo? A primeira dica, como vocês estão na faculdade, vocês provavelmente sabem, é sempre estudar, né? A gente tem que estudar, cara, e principalmente se vocês escolheram computação, informática, tecnologia da informação, tecnologia. Se você escolheu tecnologia, meu amigo, tem que estudar, porque daqui a 2 anos, esses modelos que eu estou falando não tem 2 anos que apareceram. Daqui a 1 ano já tem outro modelo. E as coisas estão avançando muito rápido. E vocês sabem disso, né? Vocês, muitos que trabalham têm essa noção de como que as linguagens evoluem, como que... Então, é importante estudar. E uma base importante para aprender Deep Learning é você saber um pouco de álgebra linear, probabilidade, estatística. Se você quer entender mesmo os modelos. Se você quer só aplicá-los, às vezes você quer só aplicá-los, não precisa tanto. Mas se você quiser tornar um profissional, né, para dar uma consultoria, para entender, né, o que esses modelos estão fazendo, porque muita gente trabalha, mas às vezes não entende muito bem o que o modelo está fazendo. Eu recomendo vocês estudarem essas matérias e não precisa ser expert nelas, mas entender bem os fundamentos é muito importante. Programação não preciso nem falar, vocês estão na computação, né? Na tecnologia da informação, vocês, né, têm que saber programar, é o que se espera hoje do profissional. Uma dica importante que eu digo é saiba inglês. Isso abre muitas portas, mas não é clichê, não é de fato. Para vocês terem ideia, eu tive que traduzir esse material todo que eu estou passando para vocês aqui. Isso dá um trabalho muito grande. E eu digo, sem sombra de dúvida, que 95% desse material, nessa área de Deep Learning, que é uma área muito nova, está em inglês. Entendeu? Então, vão ter pessoas que vão traduzir isso, vão ter cursos que vão traduzir, vão. Mas aí você já vai estar 6 meses atrasado. Entendeu? Então, é importante, e principalmente, como eu estou fazendo aqui, né, fazendo meu doutorado aqui, eu já fiz intercâmbio, eu estudei um tempo durante minha graduação na Espanha, e umas dicas que eu queria dar é que a nossa área é uma área internacional. Então, o que você faz aí na sua empresa, se você estiver trabalhando, é a mesma coisa que um cara faz aqui na Alemanha ou que outro cara faz nos Estados Unidos. Por exemplo, áreas como o direito e a medicina não são, eles são muito específicos, entendeu? A medicina ela é muito específica para um país, o direito ela é muito específico nas leis do país. A gente, como profissionais de tecnologia, a gente tem essa, eu diria, talvez, um privilégio, ou sei lá, que o que a gente faz, a gente pode fazer em vários lugares. Então, se você tem essa, né, gostaria de ter uma carreira profissional internacional, ou trabalhar com times internacionais, saber inglês é importante, tá certo? E tem oportunidade, isso é fato. Se você sabe inglês, é formado e sabe tecnologia da informação, é uma boa área, né? Sem dúvida nenhuma. Aqui alguns cursos online, provavelmente vocês já sabem, mas o Udemy e Coursera tem muitos cursos bons, inclusive nessa área, cursos muito bons de Machine Learning, Deep Learning, tudo que você queira, se você quer aprender um pouco de álgebra linear, esses cursos, e de uma maneira muito didática, os professores são muito bons. E uma coisa importante é saiba Python. Python é a linguagem do Data Science, a linguagem do Deep Learning, aprendizagem de máquina, é uma linguagem que está em todo lugar, enfim, você pode programar em outras linguagens, Java, enfim, PHP, mudar para o Python eu não acho que é muito difícil. E tem essas bibliotecas chamadas PyTorch, TensorFlow, que são bibliotecas usadas para desenvolver redes neurais. O TensorFlow é uma biblioteca do Google. Então, se você souber muito bem o TensorFlow, talvez você consiga até um estágio lá na Google. Enfim, o Google investe muito pesado nisso. Mas o mais importante, na minha visão, não é sabe Python ou não sabe Python. O mais importante, na minha visão, é você saber programar. Porque sabendo programar, você programa em qualquer linguagem. Você vai gastar um tempo aprendendo, mas programa em qualquer linguagem e resolver problemas. Porque hoje, o que as empresas querem é resolver problema. Ela vai te dar um problema, você tem que resolver. Entendeu? Isso é importante. Você ter um pensamento crítico, você entender o problema, você tentar propor soluções. É isso que as empresas querem. Você é contratado para isso. E quais habilidades, eu vou passar aqui bem rápido nisso aqui, só para dar um overview de quais habilidades necessárias se você quiser trabalhar com inteligência artificial, tá certo? Se você quiser ser, por exemplo, um cientista de dados, tá certo? Você tem que conhecer um pouco do negócio. Vamos supor que você quer trabalhar como cientista de dados na justiça. Então, você tem que conhecer um pouco de processo. Por quê? Porque para você aplicar a inteligência artificial, por exemplo, para catalogar processos judiciais, você tem que entender um pouco do processo. Você tem que entender um pouco de matemática, porque você tem que propor lá os modelos, e um pouco de machine learning. Se você quiser ser um engenheiro de machine learning, você tem que aprender, você tem que saber de machine learning, você tem que saber como programar algoritmos, você tem que saber um pouco de matemática aí também. Se você quiser ser um pesquisador de machine learning, você tem que saber um pouco como fazer pesquisa, você tem que saber um pouco
a área de matemática, um pouco de machine learning, como programar. Se você quiser ser um engenheiro de software e machine learning, você tem que saber engenharia de software, né, como montar um software, você tem que saber codificar, você tem que saber machine learning. Se você é um analista de dados, você tem que saber do negócio que está trabalhando, vamos supor que você quer aplicar isso para agronomia, para predizer quando vai ter chuva, ou quando é melhor para plantar, sei lá, soja no Mato Grosso. Você quer desenvolver modelos para isso, de predição. Então, você tem que conhecer do negócio e conhecer de data science, né? Data science é agregar essas informações, usar os dados, né, para gerar informações que possam ajudar o negócio. Né? E você pode também ser engenheiro de software, né, onde você sabe engenharia de software, sabe codificar, e você vai trabalhar dando suporte lá, né, desenvolvendo algoritmos que estão ligados a machine learning. Então, esse é um pouco das visões, e eu queria dar só umas conclusões aqui, né, para vocês, que inteligência artificial é uma área que está se tornando cada vez mais importante para a sociedade. Eu acho que vocês conseguem ver isso quando vocês usam aí o Instagram, na hora que aparece os bichinhos na cabeça lá, né, os filtros, aquilo é inteligência artificial pura. Na hora que vocês veem os anúncios das coisas que vocês estão procurando e estão conversando, né, está cada vez mais presente, tá certo? É a tendência na área de computação, uma tendência forte, entendeu? Como teve um boom, né, daquela época de Web 2.0 em 2000, né, da internet, agora está começando o boom dessa área de inteligência artificial. Então tem muita coisa por aí que as pessoas falam que é inteligência artificial só porque é bonito, mas às vezes não tem nada a ver com inteligência artificial, entendeu? Às vezes o cara quer te vender lá, não, tem inteligência artificial, mas, entendeu? Porque tá vamos dizer, na moda, mas de fato é uma área que está crescendo muito. E com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então o impacto social e econômico de inteligência artificial e deep learning é uma coisa que realmente está vindo e é muito impactante. Por exemplo, eu trabalhei na Justiça, né? Eu sou analista, especialista em tecnologia da informação na Justiça Federal, e, enfim, a Justiça está começando também a trabalhar com isso. E, por exemplo, a Justiça dos Estados Unidos, algumas cortes, elas já utilizam a inteligência artificial para ajudar o juiz. Por exemplo, quando o juiz vai julgar o caso de um cara, de um preso, ele usa uma inteligência artificial, um algoritmo baseado em aprendizagem de máquina, o deep learning, que ele vai dar alguns scores para o juiz falando se esse cara tem chance de cometer o assalto ou não, baseado no comportamento dele, baseado na infância dele, baseado em várias coisas. E o que se descobriu, alguns algoritmos mais para frente, é que alguns estudos, é que esses algoritmos eles estavam dando scores muito altos, falando, por exemplo, que negros cometiam mais crimes, coisa que não é verdade. Por quê? Porque esses modelos utilizaram dados que são criados por humanos, que existe um enviesamento nesses dados, para decidir essas informações. Então, confiar cegamente nesses algoritmos é um problema, porque esses algoritmos aprendem de dados. E quem cria os dados? Os humanos. Então, o impacto de você aplicar essas aplicações na indústria, você tem que entender um pouco disso. Outro impacto social muito grande é que vai tirar emprego de pessoas. E isso é fato, né? Quando que a gente não sabe, mas vai. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Não sei se você sabe, mas o maior emprego, né, a maior profissão que emprega nos Estados Unidos, o que vocês acham que é? A profissão que mais emprega nos Estados Unidos, sabe o que é? É motorista de caminhão. Entendeu? Se de fato esses algoritmos ficarem tão bons que já existem carros que conseguem dirigir com certas restrições, você aplicar isso para caminhões e isso consegue dirigir, isso vai tirar o emprego de muita gente. E o que nós vamos fazer? E realmente, enfim, isso não é computação, isso vai para a área da sociologia, mas é importante entender como o impacto disso na sociedade, entendeu? Já existem empresas aqui na Alemanha e nos Estados Unidos que elas têm robôs para ficar limpando e catalogando as prateleiras, entendeu? Não precisa de mais gente para ficar vendo se tem produto, se não tem, e para limpar, enfim. São coisas que tiram emprego, né? E aí, é só concluir aqui que eu acredito que pessoas com bom raciocínio lógico e aptas a resolver problemas complexos, elas chamam a atenção das empresas, principalmente porque cada vez mais os problemas estão mais complexos nas empresas. Né? Porque os problemas simples a gente vai resolvendo, né? É natural, a humanidade evolui, né? E os problemas mais simples, geralmente, as empresas estão usando modelos e software para resolver eles, tá certo? Então, eu acho que o valor da gente, né, como cientistas da computação, como pessoas de tecnologia da informação, como programadores, como engenheiros de software, resolver esses problemas que são cada vez mais complexos através do software, tá certo?
Aqui são algumas referências dos slides, né? Alguns cursos, se vocês quiserem fazer também. E, enfim, já deu algumas referências lá também. E eu queria agradecer a oportunidade. Espero que essa palestra tenha trazido um pouco de algumas coisas interessantes para vocês. Esse é o meu site, que tem informações sobre minhas pesquisas. Eu não falei muito sobre minhas pesquisas aqui, porque é um outro foco. Eu queria trazer mais uma motivação para vocês. Muito obrigado.